Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de saúde, paz e vitória, né? Que o Senhor venha derramar sobre cada um uma bênção tal que adivinha a maior abastança, né? Vamos agora orar pela palavra do Senhor. Antes, por favor, deixa seu like, toca no sininho e se inscreva no meu canal e nos abençoe com a sua presença. Sua presença é preciosa para nós. O Senhor vai te dar vitória, vai falar contigo, né, poderosamente, através da tua poderosa palavra. Então vamos inclinar vossas cabeças, deixa seu comentário também, se você gostou da palavra, deixa e se inscreva no nosso canal, no meu canal, e deixa seu like, bastante like, e que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças pelo livramento, pelas maravilhas. Fala, Senhor, conosco e revela a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, a derrota de Satanás, que diz assim: e quando contemplarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão no 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os ajuntar em batalhas cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra, né? E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre e sempre. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E eles foram julgados, cada um segundo, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que
não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, né? A Bíblia diz que se a gente não vigiar, teremos a segunda morte, que é a morte espiritual, né? Se a gente não está alerta com as coisas que Deus está falando, a gente vai ter a segunda morte. E depois não adianta chorar, né? A Bíblia fala aqui, fala sobre o milênio, né? Os 1000 anos, e Satanás, depois que acabar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, né? Para você ver que o inimigo não vai se converter. Muitos acham, dão privilégio ao inimigo, achando que coitadinho, porque ele perdeu a salvação, porque jogaram ele do céu. Muitos crentes ainda se bobear, dão um privilégio terrível ao inimigo, né? Achando que ele é inocente, né? Só que a Bíblia fala aqui, ele foi solto da prisão e ele continuou, ele foi para provocar contenda, né? Aí diz assim, e quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os ajuntar em batalhas, cujo número é como a areia do mar. Ele vai ajuntar, e aqueles que estão já com ele, né, os que já estão condenados, vai se ajuntar com ele, para se levantar, para poder tentar ver se toma o arraial dos santos. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai descer fogo do céu e vai destruir, e vai lançar quem tiver com ele, junto com ele e os demônios, no lago de fogo, aonde há enxofre e o bicho não morre, né? E a Bíblia diz assim, um novo céu e uma nova terra. E vi, olha, e depois dos 1000 anos, o Senhor vai destruir Satanás e aquele povo, e vai ter um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade santa, né? A cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu, e eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e serão seu Deus, e será seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas, né? Não vai ter mais morte, né? Não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais problema, né? Seremos eternos, seremos de carne e osso, mas um corpo glorificado, incorruptível, e não haverá mais dor, né? Tristeza, agonia, fome, não vai ter mais. Porque essa terra, esse primeiro céu, essa terra vai ser purificada, né? Vai ser passada no fogo, né? A primeira vez foi
passada pela água, no dilúvio. Agora vai ser no fogo, vai ser purificada. E disse assim, e aquele que está sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, sedento, ou eu farei gratuitamente, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida, né? Aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aos medrosos e incrédulos, e os abomináveis e assassinos, e os devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos serão a sua parte no fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Aquele que não tiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, né? Os tímidos não entrarão nos céus, o feiticeiro, os idólatras, os incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Aí a Nova Jerusalém, versículo 9 do capítulo 21, versículo 9 do capítulo 21 diz assim, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheio das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo, venha aqui e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vem aqui e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. João foi um privilegiado, né? Que viu coisas tremendas, né? Mas eu creio que ele viu, mas ele achou que deve ter achado que Jesus voltaria já perto do tempo deles, e não houve, né? Paulo, ele quando em 2 Tessalonicenses, quando pregou lá em Tessalônica, ele achou que Jesus ia voltar logo, e Jesus não voltou, né? Ele achou. Vamos prestar atenção primeiro aqui, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem aqui e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, e tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e o nome escrito sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste 3 portões,
e ao norte 3 portões, e ao sul 3 portões, e ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Os 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e os seus portões e seu muro, e a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento não é tão grande quanto a largura, e ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e a altura são iguais, e ele mediu o seu muro de 144.000. Oh Deus poderoso, 144 côvados de acordo com a medida de um homem, isso é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os seus fundamentos do ouro do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, e o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, o quinto sardônica, e o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o 10º crisópraso, e o 11º jacinto, e 12º ametista, e as pedras, e os 12 portões eram 12 pérolas. Cada respectivo portão era de uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro, são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz. E os reis da terra trazem-lhe a sua glória e honra. Glória a Deus, né? Glória a Deus, a Nova Jerusalém descerá, né? E não vai precisar de sol, de lua, de tristeza, de mágoa, de dor, de ficar indo ao hospital ou ficar passando mal, dar problema. Não,
lá é um novo céu e uma nova terra. Mas as pessoas ainda gostam dessa terra, desse mundo, né? Ainda, quando falam verdadeiramente, né? A gente, humanamente, a gente, quando tem algum problema, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, mas nós esperamos, né, em Cristo um novo céu e uma nova terra. Nós cremos na palavra de Deus e o Senhor vai abençoar, né? Se você buscar ler o Apocalipse, você vai ver que coisa tremenda, né? E maravilhosa, né? Novo céu e uma nova terra. Satanás, nesse tempo, Satanás já vai ser aniquilado, lançado no lago de fogo, porque no milênio, né, ele será solto, mas ele vai induzir as pessoas a se levantar de novo, e ali o Senhor vai descer fogo do céu e destruirá ele e os que tiverem com ele, fazendo a vontade dele, né? Então nós temos que buscar, clamar a Deus, invocar o seu nome, que ele é digno, né, de honra e de louvor. O Senhor vai te abençoar poderosamente. Então vamos agora ler, né? Olha, aqui vamos entrar né? Ó, vamos entrar, ó, o milênio. Vamos falar sobre o milênio rapidamente, que diz assim, né? Ó, a Bíblia diz, né, que o milênio diz que Jesus governará sobre esta terra durante 1000 anos. Contudo, empreendidos em todo o campo da profecia, os intérpretes veem esse período milenar de 3 maneiras diferentes, né? Existe o pós-milenista, né, que tem uma visão. Essa visão sugere que o Espírito de Cristo batalhará por meio desse sistema estabelecido de pregação e o ensino para extirpar o mal e trazer melhorias para o mundo. Somente quando a humanidade derrotar o mal, Cristo iniciará o juízo e estabelecerá o seu reino durante 1000 anos, né? Apesar de essa teoria ter sido popular no final dos séculos, a maioria dos estudiosos hoje rejeita esse ponto de vista por causa do progresso da história e do contínuo compromisso da profecia, né? Uns acreditam que o milênio já estamos, né? Eu tive há um tempo atrás um comentário que a pessoa diz que o milênio, já estamos no milênio, né? E como é que pode o milênio? Se Cristo está governando no milênio, como é que pode essa luta toda, essa batalha? Se estamos no milênio e Cristo está governando, por que ainda existe morte? Por que ainda existe tantas coisas, né? Então, eu senti que a interpretação dele é errônea, né? Errada, distorcida. Outros, né, crê de que Jesus já veio. E outros crê de outras maneiras, né? Tem amilenismo, é aquele que concordam com uma interpretação simbólica da profecia, normalmente defendem uma visão do milênio. Essa posição sustenta que o milênio está em progresso. Atualmente, durante a era da Igreja e os 1000 anos,
mencionado em Apocalipse são meramente um símbolo das promessas do reino de Deus por todo o Antigo Testamento. Os milenistas não fazem uma distinção clara entre a relação de Deus com Israel do Antigo Testamento. A igreja, porém, espiritualiza uma com a outra. Aquele que tem esse ponto de vista também quer dizer que os seus seguidores teriam autoridade de fazê-lo enfrentando uma visão milenista, as condições, né? Aí, uns interpretam de outra maneira, outros interpretam de outra, e fica essa confusão. Mas nós cremos no novo céu e nova terra, nós cremos que Jesus está prestes a voltar, né? Ainda não estamos... estamos na tribulação, pode estar até, mas a tribulação será muito forte, e se tivesse na tribulação, a gente não suportaria tanta dor, tanta perseguição, né? As trombetas tocando, as pedras, né? As agonias, o gemido da humanidade, porque a humanidade vai gemer, né? Os ímpios vão se sofrer de dores, e eles vão blasfemar de Deus, né? Então, temos que ter não interpretar erradamente. O fogo, você está aí? Hã? Você está no fogo? O quê? Está ouvindo? Ah, Vai lá. né? A Bíblia diz, né? Então, vamos entrar agora, né? Ó. Ó, vamos entrar aí em Segunda Tessalonicenses. Segunda carta Tessalonicenses, o arrebatamento. A Bíblia fala aqui que a palavra arrebatamento vem do latim. Repare que significa capturar ou ser removido. O Antigo Testamento observa duas instâncias desta captura ou, né, remoção de indivíduos. Gênesis registra que um homem justo chamado Enoque nunca morreu, pois Deus o tomou. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, o Senhor tomou Enoque. Enoque andou com Deus e Deus viu que ele estava agradando a ele e chamou ele para si. Mais tarde, a Bíblia nos diz que a profecia de Elias também escapou da morte, quando Elias subiu por um turbilhão de vento aos céus, né? Que é o 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, né? E a Bíblia diz aqui, ó, e quando aí a Bíblia falam hoje que o arrebatamento, eles estão geralmente se referindo à ressurreição da igreja, um conceito que é claramente ensinado em muitas passagens
diferentes das Escrituras. Embora a palavra arrebatamento descreve que a Bíblia declara que acontecerá a todos os crentes que estão vivos no momento em que Cristo chamará a sua igreja para vir para o lar no céu. Veja, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ele vai chamar sua igreja para estar com ele, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que diz assim, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos e permaneceremos e seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Viu? E diz assim no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? E a Bíblia diz aqui, ó, a primeira menção sobre o arrebatamento é a ressurreição da igreja no Novo Testamento. De acordo com Jesus, confortou Marta, mas a morte do seu irmão Lázaro, Jesus prometeu que Lázaro ressuscitaria. Jesus, na verdade, não se referia somente aos que estavam fisicamente mortos. As palavras de Jesus nesta passagem indicam o primeiro ensino, claro, no Novo Testamento sobre a transladação da igreja quando Cristo retornar. Ele vai retornar, né? Note que Jesus parece estar se repetindo quando ele declara que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25, 26. Né? Aí diz, Jesus não está sendo redundante, mas por aquele cristão que morreram e foram sepultados antes da segunda vinda de Cristo, por isso as palavras ainda esteja morto, ele viverá. Aquele ainda que esteja morto, ele viverá. Né? Então, amados, aí diz aqui, ó, como aquele, aí diz assim, como aqueles que vivem e nele crê e que nunca morrerá. Esse segundo grupo representa uma geração inteira de crentes que não temos que passar pela morte para alcançar a vida eterna, mas, em vez disso, seremos arrebatados juntamente com ele ao encontrar o Senhor no ar, né? Aí diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4,17, o apóstolo Paulo lança um pouco mais de luz sobre o arrebatamento em sua primeira carta aos Tessalonicenses e aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo, ele pregou o arrebatamento, mas ele pensava que Jesus viria logo, né? Logo no tempo dele, e não houve, né? A Bíblia diz aqui, entra aqui,
Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia fala aqui, ó, o apóstolo Paulo lança um pouco mais de luz sobre o arrebatamento em suas primeiras cartas aos Tessalonicenses e aos Coríntios, né? E ele diz assim, ó, nessa carta, Paulo lista muitos componentes do arrebatamento. Nem todos os cristãos morrerão, né? Nem todos os cristãos vão morrer. Muitos vão ser arrebatados. Mas diz assim, muitos estarão vivos na última geração. Quando Cristo retornar, eles passarão desta vida terrena para a vida eterna, sem terem passado pelos portais da morte, antes que aquele que estiverem vivos. Aí diz assim, a Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia diz assim, sejam transladados ao céu. Cristo ressuscitará os corpos daqueles crentes que morrerem. Vejamos, né, em 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor vai ressuscitar, né? E este arrebatamento será instantâneo. Veja, aí diz aqui, e todos os crentes mortos ou vivos serão transformados em corpo incorruptível, imortais e celestiais, adequados à eternidade. Vai ser um corpo, não vai ser esse corpo do pecado, mas teremos um corpo incorruptível, santo, não precisaremos mais ter temor, porque o inimigo e com os seus demônios serão lançados no lago de fogo. Ó, aí diz assim, ó, como Deus é um Deus de ordem, deve haver alguma razão para este arrebatamento de crente. As Escrituras claramente fornecem uma razão para o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo nos lembra de que não podemos entrar no céu incorruptível, é necessário que este corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e o que isto é mortal seja revestida da imortalidade. Né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. O arrebatamento transforma e muda os nossos corpos terrenos em novo corpo ressurreto, que estão como corpo ressurreto de Cristo, incorruptível e imortal. O apóstolo João nos lembra de que Cristo retorna e haveremos de ser semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós vamos ver Cristo como Ele é, né? 1 João, capítulo 3, versículo 2, né? Abra sua Bíblia e lê. Mas, para mais informações, né? Vamos agora entrar, aí a Bíblia diz aqui, se os crentes não fossem arrebatados e transformados, nós teríamos que passar a eternidade no céu sem um corpo. Assim,
temos que receber um novo corpo espiritual para desfrutar de tudo o que Cristo preparou para nós, né? Olha, é profundo a palavra de Deus. O Senhor, Ele fala ao nosso coração, né? Nós temos que buscar e orar mais, buscar mais, que o Senhor vai te abençoar e vai te dar vitória. Vamos agora orar pelo término, orar para Deus abençoar você, a sua família, a sua casa. O Senhor venha te dar paz, que excede todo entendimento, que é Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a paz que excede todo entendimento. Vamos orar. Inclina vossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, dá vitória, dá escape, livramento, saúde, força e renovo, nos dê revestimento de poder, nos dê graça para a gente suportar o que temos passado nessa terra. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e vai abrir as portas do céu e vai conceder-nos a graça, a paz e a vitória. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. E que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite.